Marcos capítulo 14, versículo 53 até o versículo 65. Irmãos, por favor, acompanhem a leitura que eu farei desta passagem da palavra de Deus. Verso 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias o construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento ao nosso Deus. Quero pedir para o presbítero Juscelino fazer essa oração ao nosso Deus. Oremos. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele narra um dos últimos episódios da vida do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos se passa nas primeiras horas do dia em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado na cruz pelos nossos pecados. O episódio que nós lemos diz respeito ao primeiro julgamento do Senhor Jesus Cristo. Como você sabe, o Senhor Jesus Cristo, ele foi julgado 2 vezes. O primeiro julgamento está aqui no texto que nós acabamos de ler. Esse julgamento foi feito pelos judeus. Se você for para o capítulo 15, a partir dos primeiros versículos do capítulo 15, volte os olhos aí para o capítulo 15, você verá que houve um segundo julgamento do Senhor Jesus Cristo. Esse segundo julgamento do Senhor Jesus Cristo não é feito pelos judeus, ele é feito pelos gentios, pelos romanos. Então perceba, esse primeiro julgamento é um julgamento religioso, e esse segundo julgamento será um julgamento secular, capítulo 15. E hoje nós iremos nos concentrar naquilo que diz respeito a esse primeiro episódio, a esse primeiro julgamento. E a primeira coisa que nós precisamos saber a respeito desse texto, meus irmãos, é que os judeus, eles se orgulhavam bastante do seu sistema judiciário. Se havia uma coisa que eles se orgulhavam, era o fato de que eles tinham leis muito boas, e que a aplicação daquelas leis era de forma bastante restrita e garantista. Se você ler a lei de Moisés, nós vamos encontrar muitas leis ali. Somadas às leis vindas da tradição judaica, os judeus, eles implementaram uma série de medidas para que houvesse uma sociedade equíname, ou equânime, uma sociedade justa, uma sociedade onde a lei ela era praticada. Nos dias do Novo Testamento, por exemplo, o maior símbolo de justiça daquela época era algo chamado de sinédrio. Você vai ler o Novo Testamento e você vai perceber que, vez por outra, esse nome vai aparecer, sinédrio. O que é o sinédrio? O sinédrio, meus irmãos, é uma espécie de tribunal municipal. Qualquer vila com mais de 120 homens tinha que ter um tribunal, chamado sinédrio. Esse tribunal poderia ser composto de 3 homens, poderia ser composto de 5 homens, poderia ser composto de 9 homens, sempre números pares. Sempre números ímpares, perdão. E no caso lá de Jerusalém, você ia encontrar aquilo que nós entendemos que era a Suprema Corte de Israel. Essa Suprema Corte de Israel também era chamada de sinédrio. Ela era composta por 71 pessoas. Veja só, eram 24 sacerdotes, eram 24 anciãos, 24 escribas e fariseus. E aí subtraía-se um deles. E aí se dava, portanto, o número de 71. Então, você tinha 24 sacerdotes, 24 anciãos, 24 escribas e fariseus, menos um, totalizando 71. E eram estes homens, portanto, que eram responsáveis por aplicar a lei, desde aqueles casos mais simples até aqueles casos mais complexos. E eu gostaria de dar aqui alguns exemplos para os irmãos de algumas leis que eles tinham lá, que mostravam em tese como aquele sistema legal dos judeus era bastante fiel. Em primeiro lugar, a lei lá em Israel dizia que todos os julgamentos tinham que ser públicos. Quem quisesse assistir o julgamento podia assistir.
E todos os julgamentos tinham que ser de dia, não podia ser de noite, apenas de dia, para que todas as pessoas pudessem ter oportunidade de ver com seus próprios olhos aquilo que estava correndo no júri. E outra coisa, segundo lugar, todo júri tinha que ter acusação, mas também tinha que ter defesa. O júri que não tivesse defesa, ele não seria, portanto, qualificado como válido. Então, em primeiro lugar, tinha que ser público, tinha que ser de dia. E, em segundo lugar, tinha que ter tanto acusação quanto defesa. Terceira coisa, nenhuma acusação poderia ser aceita contra ninguém sem pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Você tinha que ter 2 pessoas que seriam testemunhas oculares da infração da outra pessoa. E caso a pessoa fosse detectada como uma testemunha falsa, aquilo que a gente chama de perjúrio, aquilo era uma coisa terrível. Sabe por quê? Porque qualquer que fosse a pena relacionada ao crime que a testemunha estava relatando, se ela fosse pega na mentira, a pena que viria sobre aquele que havia sido acusado repousaria sobre ela. Por exemplo, se fosse um caso de morte, então, se alguém matasse uma pessoa e fosse acusada injustamente de morte, e a pessoa provasse que aquela acusação era falsa, o seu acusador, ele ia ter que ser morto. Você percebe como era uma coisa séria? Então, esse é mais uma razão pela qual aquele sistema era um sistema muito sério. Existe uma quarta lei que lá era muito importante. Por exemplo, você fazia parte do tribunal, o tribunal ele dava a sua sentença, mas a pena relacionada à sua sentença não poderia ser aplicada em menos de 24 horas. Por quê, pastor? Porque poderia surgir alguma nova evidência. Poderia surgir algum fato desconhecido que agora foi trazido à luz. Isso poderia, de alguma maneira, servir de benefício àquele que estava acusado. Percebe? Quinta coisa. Naqueles julgamentos onde a pessoa ela era condenada como culpada e ela era condenada à morte, a primeira pessoa que deveria infligir os golpes de execução era a testemunha. Era aquela testemunha que apontou aquela pessoa como culpada. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse assim? Quem nunca pecou, atire a primeira pedra? Lembra-se disso? Pois é, era que naquele caso ali era muito comum aquilo. Se alguém fosse culpado de algum erro, os seus testemunhas, as suas testemunhas deveriam lançar a primeira pedra naquela pessoa. Em sexto lugar, os julgamentos, eles não podiam ocorrer no dia de sábado, nem qualquer outro dia de festa, como por exemplo, não podia ocorrer na Páscoa. Por que não podia ocorrer julgamento no dia de sábado e nem na Páscoa? Quem é que sabe, irmãos? Por causa do culto, meus irmãos. O culto era a coisa mais importante que havia na história do povo de Israel, de maneira que era aquele exato momento que ninguém podia faltar. Era o momento da adoração ao Senhor. Dito isso, meus irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. O julgamento do Senhor Jesus Cristo, ele violou todas essas regras que eu acabei de dizer para vocês. Nesta noite eu vou mostrar para vocês que todas as leis que eu citei foram violadas naquele que foi o julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus foi o maior erro judiciário da história humana. Nós vamos ver que o julgamento do Senhor Jesus Cristo, ele foi ilegal, do começo até o fim, de todas as maneiras possíveis. Os erros foram flagrantes, foram mais claros que o sol do meio-dia. Mas a despeito disso, os homens mataram o Senhor Jesus Cristo, condenaram o Filho de Deus.
E nós vamos, nessa noite, irmãos, ver esse texto, essa passagem. Eu quero expor esse texto nessa noite, mostrando para mim e para você como o Filho de Deus, ele se sujeitou a passar por essa tão grande humilhação, por minha causa e sua causa. Ele não merecia passar por isso tudo, irmãos. O único justo, ele veio para ser contado entre os injustos, por causa de pecadores como eu e como você, se de fato nós nos arrependemos dos nossos pecados. Portanto, o meu propósito nessa noite é expor esse texto, a fim de que nós possamos amar mais o Senhor Jesus Cristo ao final dessa exposição. Porque esse julgamento que o Senhor Jesus Cristo passou, era para ser o meu julgamento, era para ser o seu julgamento, mas ele sofreu em nosso lugar por amor de nós. Vamos então voltar os nossos olhos para o versículo 53. Vamos iniciar a exposição da palavra de Deus. Verso 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Irmãos, aqui nós temos a composição do sinédrio. Como eu já falei há pouco tempo para vocês, o sinédrio ele era composto por 71 pessoas. Você tinha um sumo sacerdote, somados a mais 24 sacerdotes, no total 24 sacerdotes. Aí você tinha 24 anciãos, e você tinha mais 24 escribas e fariseus, excluído um. Então, eram esses que compunham a suprema corte de Israel nos dias do Novo Testamento. Nós vamos ver aqui algumas ilegalidades que eles cometeram. Eu vou citar a princípio duas. Vamos lá. Em primeiro lugar, eles estão se reunindo aqui em que horário, meus irmãos? Vamos lá. Eles estão se reunindo aqui, meus irmãos, eu acredito, embora não possa ser preciso, mas por volta da 1h da manhã. Eles estão se reunindo, em outras palavras, na calada da noite, para tomarem uma série de decisões a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eles vão fazer um julgamento assim muito rápido, porque daqui a pouco eles têm que condenar o Senhor Jesus Cristo antes do amanhecer, antes que as pessoas consigam enxergar o que está acontecendo e, porventura, questionar aquilo que eles estão fazendo. Então, eles estão se reunindo de madrugada. Isso é ilegal. Em segundo lugar, aquela reunião também ela era errada, porque o sinédrio, ele não podia fazer acusação contra ninguém. Ele podia apenas investigar acusações que chegavam até eles. Aí me diga só, qual foi a acusação que o sinédrio recebeu do Senhor Jesus Cristo? Não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma. Eles estavam ali reunidos e, conforme nós vamos ver nos versículos seguintes, eles estavam procurando testemunhas de algum crime que o Senhor Jesus Cristo porventura havia feito, porque o propósito deles já estava muito concreto. Eles queriam matar o Senhor Jesus Cristo, mas só que não havia razão para isso, não havia acusação nenhuma. Então, esses são os dois primeiros delitos que aquele sinédrio cometeu. Então, enquanto o Senhor Jesus Cristo está sendo julgado, o versículo 54 diz aí que Jesus estava sendo acompanhado por o apóstolo Pedro, mas fazendo isso de longe. Veja só, versículo 54. Diz aí o versículo 54. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. E estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Pelo que nós sabemos, irmãos, com base nos outros evangelhos, esse julgamento que se deu no sinédrio aconteceu na casa do sumo sacerdote. Então, o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, está na sala da casa do sumo sacerdote, e o apóstolo Pedro, ele está do lado de fora.
Aquela era uma época fria, ele estava próximo ao fogo, onde ele poderia se aquecer. E ele estava assim, irmãos, entre um misto de curiosidade e covardia. Ele estava com medo, mas ele também estava curioso para saber aquilo que iria acontecer. Então, meus irmãos, vamos ver a continuidade do julgamento aí no versículo de número 55. O versículo 55 e versículo 56, nós vamos ver uma série de testemunhos ilegais. Leia comigo, por favor, versículos 55 e 56. E os principais sacerdotes veja só, diz aqui o texto que o Sinédrio estava procurando testemunhas de acusação contra Jesus, a fim de matá-lo. Isso é outra ilegalidade, meus irmãos. Por que era outra ilegalidade? Porque o veredito já estava pronto. Qual era o veredito? Morte. Eles já sabiam aquilo que seria o resultado daquela investigação, ia ser morte. Eles estavam procurando apenas um motivo, uma razão para matar Jesus. E por isso, o Evangelho segundo Mateus vai dizer, inclusive, que eles compraram o testemunho de várias pessoas, porque eles estavam procurando um crime de Jesus. E o pior de tudo, irmãos, é que isso aqui é um julgamento religioso, de pessoas religiosas, aquelas pessoas que seriam, em tese, as mais piedosas daquela época, mas estavam lidando de forma injusta, de forma mentirosa, com aquele que é o Senhor da verdade. Mas diz aqui o texto que eles procuraram testemunhas contra Jesus, mas não encontraram. As que ele encontraram se contradiziam, diz o texto. Vamos ver um exemplo disso aí no versículo 57 e 58. Veja só, versículo 57 e 58. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Meus irmãos, Jesus Cristo disse isso aqui? Vamos lá. Jesus Cristo disse isso aqui? Nunca o Senhor Jesus Cristo disse isso aqui, irmãos. Jesus Cristo usou palavras semelhantes a essa no início do seu ministério, lá em João, no capítulo 2. 3 anos antes desse episódio aqui do seu julgamento. 3 anos antes do seu julgamento, ele estava lá no templo. E ele, cercado por uma multidão, ele disse assim: destruí este santuário e eu reconstruirei em 3 dias. Mas ele não estava falando a respeito daquele santuário de pedras. Ele nunca havia dito isso. Ele não era um terrorista. O apóstolo João diz, mas ele se referia ao santuário do seu corpo. Ou seja, ele estava dizendo que o corpo dele, de fato, era o templo de Deus. Mas as pessoas, para incriminá-lo, manipularam as palavras dele. Tanto é que aí no versículo de número 59, diz aí o texto, que nem assim o testemunho deles era coerente. Por que não era coerente, irmãos? Porque a mentira, ela sempre aparece. A verdade, ela sempre prevalece contra a mentira. O mentiroso, ele é facilmente descoberto. E assim, meus irmãos, isso deveria ser uma prova da inocência de Jesus. Os juízes, aqueles 71 homens, eram para ter olhado aquela incoerência e era para ter dito assim: esse homem é inocente, esse homem não fez nada, porque se ele tivesse feito alguma coisa, havia uma concordância entre essas testemunhas. Mas eles não fizeram isso, irmãos, porque eles queriam condenar a Jesus Cristo. E aqui há outra ilegalidade. Aqui você só encontra testemunho de acusação. Você não tem testemunho de defesa. Você não tem defesa em nenhum momento.
Isso era outra ilegalidade. Por que era outra ilegalidade, irmãos? Porque o Sinédrio não estava nem aí para a defesa de Jesus. Eles queriam condenar Jesus. Isso é outra ilegalidade. Agora volte os olhos para o versículo 60. No versículo 60 você tem o início do interrogatório do Senhor Jesus Cristo. Veja só o versículo 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Meus irmãos, Jesus Cristo, ele precisava falar alguma coisa? Ele precisava explicar um testemunho incoerente, falso? Ele precisava? Ele não precisava, irmãos. Aquilo eram mentiras claras. Mas aqueles que julgavam aquele caso, estavam tomando aquilo como se fosse verdade, mesmo sabendo que era mentira. Diz aqui o texto que o Senhor Jesus Cristo permanece em silêncio. Veja só o versículo 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Lembra Isaías 53, que a gente canta tanto aqui na nossa igreja, você lembra? Que inclusive foi alvo da nossa leitura alguns domingos atrás. Lá em Isaías 53 diz que o Messias, ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O Senhor Jesus Cristo, ele foi acusado, ele foi vilipendiado, mas em todo momento ele ficou calado, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Como as mentiras não surtiram efeito, o Sinédrio mudou de estratégia e começou a lidar com a verdade, com os fatos. É isso que nós vemos no restante do versículo 61. Veja o versículo 61. Diz assim: tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Veja que essa é a primeira pergunta legítima de todo o texto. Essa é a primeira pergunta que vale a pena ser feita. Porque eles não estão perguntando: olha, o que foi que você fez? Eles não estão acusando Jesus Cristo de dizer tal coisa. Eles estão fazendo uma pergunta legítima. Jesus Cristo sabe a intenção no fundo daquela pergunta. A intenção daquela pergunta era para incriminar Jesus, era para condenar Jesus. Mas mesmo assim o Senhor Jesus Cristo, ele irá responder solenemente a essa pergunta. Veja o versículo 62. Jesus respondeu. O que foi que ele respondeu, irmãos? Eu sou. O que é que significa isso, irmãos? Eu sou. Exatamente. Essa palavra eu sou, e nada mais, nada menos, é o significado do nome Jeová, lá do Antigo Testamento. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está dizendo o quê? Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Criador de todas as coisas. E meus irmãos, é impressionante como nos evangelhos isso ocorre com tanta frequência. O apóstolo João, no evangelho que ele escreveu, ele vai usar esta expressão, eu sou, 23 vezes. O Senhor Jesus Cristo vai dizer toda hora, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Isso é uma referência ao nome de Deus lá do Antigo Testamento, Jeová. O Senhor Jesus Cristo diz isso claramente. Ele sabe que essa resposta custará a vida dele. Mas afinal ele não veio para isso. Ele não veio para morrer pelos nossos pecados. E por isso ele vai responder de forma tão convicta, eu sou. E ele complementa a sua resposta. Veja só o versículo 62. Leia comigo. E vereis o Filho do Homem assentado do Todo-Poderoso e vindo como as nuvens. Olha aqui o que o Senhor Jesus Cristo diz. Ele diz duas coisas aqui. Ele diz, em primeiro lugar, ele diz assim, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso.
Nós lemos hoje o Salmo 110. Lembra do Salmo 110? Nós acabamos de ler? Lá no Salmo 110, versículo 1, irmãos, é uma referência a esse texto. Vamos voltar lá para o texto do Salmo 110, que lemos no início do nosso culto. Abra sua Bíblia no Salmo 110. Salmo 110. Olha aqui Davi, o rei Davi falando. Leia comigo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus. Note aqui, meus irmãos. Aqui Davi, ele está dizendo, disse o Senhor, ou seja, Deus, ao meu Senhor. Quem era esse outro Senhor de Davi, meus irmãos? É o Senhor Jesus Cristo. Davi, ele aqui de forma profética, ele está falando acerca daquela relação entre o Deus Pai e o Deus Filho. Entre a primeira pessoa da Trindade e a segunda pessoa da Trindade. Desde a eternidade, o Deus Pai disse para o Deus Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. E o que é que significa assentar à direita? Na linguagem do Antigo Oriente Próximo, esse sentar à direita dava a ideia, meus irmãos, de igualdade. Então, em outras palavras, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, eu vou assentar à destra do Senhor, Ele está dizendo que Ele é o próprio Senhor, é uma outra maneira dele reafirmar a sua divindade, Ele é Deus. Essa é a primeira coisa que ele diz, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. E a segunda coisa, e vindo com as nuvens do céu. Olha que coisa interessante, irmãos. O Sinédrio poderia até condenar Jesus, o Sinédrio poderia até matar Jesus, mas o Senhor Jesus Cristo voltaria vitorioso, o Senhor Jesus Cristo voltaria triunfante, Ele voltaria entre nuvens para julgar vivos e mortos. E a Bíblia diz que naquele último dia todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Aqueles homens que mataram Jesus serão julgados. Então, após essas declarações, o versículo 23 registra o veredito do Sinédrio. Veja só, versículos 63. 63 e 64. Veja só. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Diz aqui o texto, irmãos, que o sumo sacerdote, ele rasgou as suas vestes. Isso é outra ilegalidade. Porque o livro de Levíticos diz que nunca o sumo sacerdote poderia ficar sem roupa. Mas existe uma exceção. A única exceção em que o sumo sacerdote poderia ficar com a roupa rasgada seria em caso de blasfêmia. Então, quando ele rasga as suas vestes, ele, em outras palavras, ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo está blasfemando, porque ele sabe exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo que ele era Senhor. Então, ele rasga as suas vestes, e ele diz que o Senhor Jesus Cristo está blasfemando. Alguns dos irmãos aqui sabem qual era a pena para a blasfêmia naquele período? O texto lá de Levíticos, no capítulo 24, versículo 16, diz que aquele que blasfemasse deveria ser morto. Então o sumo sacerdote, ele se volta para o restante dos seus pares, dos juízes, e dizem assim, existe mais alguma necessidade de testemunha?
esse homem blasfemou na frente de todos nós. E aí rapidamente fazem uma votação e diz o texto que todos eles condenam Jesus Cristo. Todos eles condenam Jesus Cristo. Isso é uma outra ilegalidade, irmãos. Porque naquela época, quando se dava a sentença de alguém, todos os votos deveriam ser acompanhados de alguma explicação. E essas explicações deveriam ser por escritas e assinadas. Só que nenhum deles fez isso. Outra ilegalidade. Na verdade, tudo aqui é ilegal. A acusação é ilegal, o testemunho é ilegal, o interrogatório é ilegal, a sentença é ilegal. Meus irmãos, os judeus passaram séculos e séculos e séculos para que eles pudessem elaborar esse sistema judiciário deles. E no final das contas, no momento mais importante de toda a história, isso não valeu de nada. Eles jogaram tudo na lata do lixo, porque eles queriam matar o Senhor Jesus Cristo. E foi isso que eles começaram a fazer no versículo 65. Veja o versículo 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Irmãos, todos esses homens que fizeram isso aqui hoje estão no inferno. Todos esses homens. Mas sabe o que é mais triste, meus irmãos? Quando a gente vê esse texto da palavra de Deus, a coisa mais triste é pensar que esses homens todos estão no inferno, mas é este o lugar que todos aqueles que não professam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas irão também. Eu estou falando isso, irmãos, não porque eu tenho um prazer nisso. Eu não tenho prazer em dizer isso. Mas a palavra de Deus mostra claramente, hoje nós vemos um evangelho muito soft, onde Jesus, ele parece mais um Papai Noel, e Deus, ele parece mais um banco. Esse texto, irmãos, ele nos lembra que o destino de todos os homens que estão longe de Cristo é o inferno também. E eu gostaria de trazer algumas aplicações para as nossas vidas com base nessas verdades. A primeira verdade é: você não é melhor do que esses homens se você ainda não tem a Jesus Cristo. O texto de Atos, no capítulo 2, prova isso. O apóstolo Pedro, quando ele estava pregando diante de uma grande multidão, ele se volta para os judeus e diz assim: vocês crucificaram Cristo, foram vocês, mesmo não sendo eles, de fato, a maioria deles, tendo movido um dedo para fazer aquilo. Porque o que matou Jesus Cristo não foi o sinédrio, nem muito menos a guarda romana. O que matou o Senhor Jesus Cristo foram os nossos pecados. Aquilo que fez com que o Senhor Jesus Cristo permanecesse pendurado naquela cruz, agonizando ali, foram os nossos pecados, as nossas iniquidades, essas que nós temos que pedir perdão a Deus urgentemente. Veja o tamanho do amor de Jesus Cristo. Ele sendo filho de Deus, ele não usou com usurpação ser igual a Deus, ele se encarnou, diz o apóstolo Paulo, e ele fez a semelhança de nós, ele padeceu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas Deus o exaltou sobremaneira, e deu o nome que está acima de todo nome. E um dia ele voltará. A minha oração, irmãos, nesta noite, é que você tenha compreendido que você é pecador, que você merecia a condenação, que o Senhor Jesus Cristo não era para estar teoricamente ali, mas era para que eu e você estivéssemos no lugar dele. E aí nós teríamos uma multidão de testemunhas que iriam apontar o dedo para nós e dizer: culpado, 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 culpado. E se nós fôssemos sinceros, nós não diríamos absolutamente nada, porque todos nós somos pecadores.
Mas Jesus Cristo, ele veio morrer pelos nossos pecados, assumir a dívida que era nossa, assumir aquela culpa que é nossa, para que nós possamos viver na glória eterna dos céus. Louvado e exaltado seja o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz pelo nosso pecado. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir nesse momento perdão pelos nossos pecados. Nesta noite nós vimos que o único justo foi injustiçado por causa de nós, pecadores. Por isso, ó Deus, nós queremos nesse momento reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados e pedir perdão, Senhor. Se porventura alguém entrou nesta igreja, nesta noite, sem ainda, ó Deus, ter confessado a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se alguém ainda não confessou o seu pecado, se alguém ainda não vestiu pano de saco, não colocou a boca no pó, que esse seja o dia aceitável, Senhor. Que esse seja o dia da conversão, que esse seja o dia da vida nova, da vida eterna. E que nós possamos, ó Deus, amar mais aquele que nos amou primeiro. É assim que nós te pedimos. E desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.